com um quadro criado pelas renas do Papai Noel, especialmente para vocês. Flávio de Natal, cara. Flávio de Natal. Flávio Amêndola, temos uma árvore de Natal aqui. Presente preferido, carvão na meia, que o Vini acabou de inventar essa tradição natalina. Que quem não se comporta, Papai Noel bota um carvão. Melhor momento do ano e momento mais difícil do ano, Flávio Amêndola. Vamos começar. Vamos por baixo. Não, vamos por cima. Presente preferido da árvore de Natal vascaína, Flávio Amêndola. Olha, GV, eu acho que... Quem e por quê, né? Eu acho que pra mim, assim, eu acho que não tem muito pra onde fugir. Eu acho que a gente tem até alguns candidatos, mas o principal presente que o torcedor gostou em 2025, obviamente, foi o Ryan. É o cara que fez gol, é o cara que deu passe, é o cara que apareceu pra decidir os jogos quando havia necessidade. Tudo bem que na final, infelizmente, não aconteceu, mas é um garoto que a gente nunca pode esquecer que a gente está lidando com um garoto de 18 anos que está cada vez mais evoluindo e ainda tem um lastro de evolução muito absurdo pela frente. Então, assim, eu acho que o torcedor Claro que o gostinho ficou um pouco amargo por conta de perder o título da Copa do Brasil. Eu acho que pode até influenciar um pouco na ideia do torcedor, mas a gente aqui que é mais racional, eu acho que o Ryan, ele fez uma grande temporada que o credencia a ir para a Europa. E assim, torço muito para que ele fique pelo menos mais 6 meses, para a gente poder ver um pouquinho mais de perto esse garoto que, para mim, é um talento raríssimo, raríssimo, raríssimo. E não vai demorar muito para estourar. Não vai demorar, não. No dia 22 de dezembro, segunda-feira, eu estava assistindo um Só Joga em Casa com você e com Conrado Santana e Vini, uma ressaca, uma voz de ontem. Estavam comparando Ryan ao Adriano Imperador. Calma? Ou é isso mesmo? Eu acho que talvez, assim, o que pra mim a única coisa que se assemelha é o estilo de jogo. Mas aí se o Ryan vai ter a carreira do Adriano, se vai chegar onde o Adriano chegou, é um outro debate. Aí vamos esperar pra ver. Mas eu acho que esse gol aí é um gol que o Adriano faria. Parece muito. Inclusive o Adriano fez um gol muito semelhante contra o Santos em 2009 na Vila Belmiro, quando o Flamengo inicia a trajetória pra arrancar pro título. Ele fez vários gols. Vários. Uma seleção também que ele domina e dá-lhe uma... Não, dia 22, dia 21 na final contra o Corinthians, tem uma falta que alguém rola, ele dá uma pedrada a cara do Adriano, aquela bola. Um dos últimos lances do jogo. jogo. O Neneca faz uma baita defesa. Mas assim, só, gente, pelo amor de Deus, tá? A gente não tá aqui querendo dizer, o Ryan é o novo Adriano Imperador. Não é isso. Cada um tem a sua história. Quem sabe o Ryan não consiga até chegar mais alto do que o Adriano chegou. Mas também vamos com precisa calma. Ganhar o tanto de título italiano, brasileiro ser referência. Voltando, ser referência. Seleção brasileira, resolver uma Copa América, ser chamado de imperador. Copa das Confederações. Copa das Confederações. Apesar de que agora não tem nem mais Copa das Confederações. Mas assim, não é fácil, ele tem muito talento. Mas não é fácil, e são outros tempos também, né? Sim. São outros tempos. Bom, então Flávio Amêndola já tem o Ryan, volta pra arte de live de show. Esse funk é muito bom. Presente preferido, carvão na meia. É bom explicar pra galera, né? Porque isso é coisa do Vini. O Vini, ele é primo do Papai Noel. Então eles inventaram uma tradição que é o seguinte: criança que não se comporta não ganha presente. Ele bota um carvão aceso na mesa. Só que ele esquece de botar aceso, pega fogo ou fura. Mas tá tudo bem. Sem ideia, Flávio Amêndola, quem vai receber o carvãozinho na meia do Vasco desse ano? Olha, GV, assim, acho que a gente também eu tinha outros candidatos, mas pra mim, pela expectativa que existia, apesar de eu imaginar que não seria aquele jogador que foi há anos atrás, mas pra mim quem vai abrir a meia e ver um carvãozinho lá, que não é aquele carvãozinho bom que você tá pensando, é o Coutinho. Porque acho que a galera imaginava o seguinte: no Flamengo, a expectativa era no Arrasca e ele entregou. No Fluminense, a gente tem os caras ali que resolveriam e tal. O Canóbio foi contratado para isso e tal, conseguiram. O Botafogo não tinha esse cara assim, medalhão. No Corinthians, o Yuri Alberto. No Cruzeiro, o menino lá, o Matheus. Os medalhões,
cumpriram ali a expectativa de certa forma. No Vasco, principalmente nos 4 jogos finais, Fluminense e Corinthians, não é que o Coutinho jogou mal, não é isso, porque ele é muito bom de bola, mas se esperava dele assumir o protagonismo e resolver. Acho que é isso que o torcedor ainda está um pouco chateado, né? Sim, e eu acho que tem razão. Porque a gente, por mais que eu não esperasse um Coutinho tão grande assim como foi lá o Barcelona, o Bayern de Munique, o próprio Liverpool, mas a gente esperava um poder de decisão maior. Isso aí é claro, porque é um grande jogador. A história que ele fez no futebol dá indícios de que ele poderia ainda, quem sabe, conduzir o Vasco a um título nacional. Não foi o que aconteceu. A gente viu nessa temporada o Coutinho não sendo nem o protagonista do Vasco. Para mim, o protagonista da temporada não foi ele. Para mim, o protagonista é o Ryan. Ele é mais um Jardim coadjuvante. tá na frente dele, Ryan tá na frente dele, Verratti que fez bastante gol. E outra coisa, você lembrou bem o Verratti. O Verratti, até dado momento do ano, era o artilheiro do ano no Brasil. E nessa reta final, se teve um cara do Vasco que chamou a responsabilidade, não foi nem o Coutinho, não foi nem o Ryan. Foi o Andrés Gomes. É verdade. Que, porra, o cara não largou o tempo inteiro correndo, se doando, tentando. E, assim, é talvez uma boa notícia para o ano que vem. Mas, em relação ao Coutinho, obviamente eu esperava mais. Eu acho que muita gente esperava mais. E, assim, eu não sei se ele, ano que vem, se ele vai conseguir entregar o que a gente espera. Não sei, ele tem torço para que sim. né? Até o final do ano. Não, e para completar o que o Flavinho falou, é bom lembrar que o Verratti, mesmo sendo reserva, terminou o ano como artilheiro. Vai terminar o ano como artilheiro do ano no Brasil. O cara que mais fez gols. O Verratti não tem mais jogo. O Verratti ainda é o cara que mais fez gols no Brasil em 2025. Muito bem, seguindo então aqui na árvore de Natal, a gente já vai montar aqui pra você tudinho. Volta pra tela, Vini Show, árvore de Natal. Melhor momento do ano, ou seja, a rabanada, o momento rabanada do Vasco. Lembrando que a rabanada fica muito melhor no dia seguinte, tá? Então, se você não sabe isso aí, deixa pro dia seguinte, ó. Calma aí, depende. A rabanada é melhor no dia seguinte. É melhor você no dia seguinte. nessa discussão. Venha de choro, Melas. Você não entra Hoje é dia de Natal. Eu concordo com você, mas já ouvi inúmeras pessoas dizendo que ela é boa quentinha. Pessoas fulas. Quentinha. Pessoas Logo depois de fritinha. Se você não quer frito, você quer aquela que é feita no forno. Não você confunda bife de caçarolinha com rifle de caçarrolinha. São coisas diferentes. Ela tem um charme quando ela sai, mas o negócio da curtida na geladeira, Não, no dia esquece. seguinte meio borrachado. Fala isso mais rápido, por favor. Bife de caçarrolinha. Não. Rifle de caçarrolinha com bife de caçarolinha. Tem outra que é legal, do Picasso, mas aí eu te falo depois. Mas Flávio Amêndola, momento rabanada. momento rabanada certamente foi a classificação para final. Acho que O jogo ali, contra o Flu. o jogo contra o Fluminense, do jeito que foi, nos pênaltis, com o protagonismo do Léo Jardim, sendo que o Vasco já tinha sido melhor dentro do jogo, dentro dos 180 minutos, né, que foram 2 jogos. Poderia ter ganhado o jogo nos 90. Não conseguiu, levou para os pênaltis. Tudo parecia que não ia fluir também quando o Verratti perde o primeiro pênalti. Mas aí entra em ação o Léo Jardim, que para mim é o segundo grande nome do Vasco nessa temporada. E consegue ajudar o Vasco e levar o Vasco para a grande final. Acho que, claro, né, o resultado ele acaba condicionando muita coisa. Mas eu tenho certeza que muito vascaíno também sentiu muita alegria nesses últimos dias aí. Porque aquela final, o empate estava tão perto, as coisas pareciam que iam caminhar a favor, e aí depois toma o segundo gol, enfim. Mas de Copa do Brasil, acho que ainda foi o grande, Não, o grande momento do Vasco. Até hoje eu tenho nada com isso, mas tenho tudo com isso. Até hoje eu não consigo engolir aquele gol do Yuri Alberto, que ele passa do Mateuzinho de 40 metros, invertendo o campo inteiro. A bola viajou, que não foi uma bola direta, foi uma bola balão. Tanto que ele pega meio de bate-pronto, assim, belo passe do Matheus. O Yuri Alberto domina, olha, A bola pensa. ainda corre. Não, pelo amor de Tem Deus. que valorizar. O domínio do Yuri Alberto é piada. Foi bom, mas como a gente falou aqui na segunda-feira, eu achei que o Léo Jardim ficou muito enraizado dentro de baixo da trave. Ele tinha que ter saído para tentar abafar o Yuri Alberto. Porque a domínio foi bonito, mas a bola ela escorregou um pouco Ali, ainda. quando ele dominou, que ele percebeu, tinha que vir uma locomotiva na Mas bola. enfim, agora também não adianta Bom, falar. e agora sim, para encerrar a sua árvore de Natal, para a gente montar com todo carinho, o momento uva passa no arroz. Ou
maçã na maionese. Então, esse é... A pessoa que bota maçã na maionese... Não, você tá completamente errado. A uva passa ainda passa, porque tu tira aqui. Agora a maçã não, porque ela... não acha? Ela se camufla. Isso aí. Ela se camufla com a batata, com as coisas, você não acha? Só Isso aí. É aquele negócio. Não, porque a uva passa, ela tá ali, ela é diferente a cor dela, ela é meio, sei lá, avermelhada. E beleza, dá pra tirar. Tu sente na boca. Mas agora. tem umas pessoas mal intencionadas, quase que eu errei, que colocam a uva passa misturada com azeitona preta e te confunde também. Mas essa pessoa, isso não é pessoa, não. É isso que eu ia falar. Isso é um. Tá morta por Você dentro. tem que rever com quem está passando Natal, hein, Isso é o Grinch, que rouba o Natal das pessoas. Tá ouvindo, né, dona Janice? Você tá ouvindo isso aí, né? E outra coisa, fecha a porta também, dona Janice. É isso aí, pô, em pelo casa, amor velho. de Deus. Olha aqui. Ai, cara, tu falou de azeitona, mesmo, pô, eu adoro azeitona, mano. Flávio Amêndola, momento maçã na maionese. Que Maçã dona na Adriana faz lá em maionese. Resende. Cara, eu poderia escolher o momento de oscilação do Vasco, que foram 5 derrotas seguidas, um momento que gerou muita dúvida. Mas eu vou ficar com o último ato da temporada, a decisão, a perder o título no Maracanã, do jeito que foi, o Maracanã lindo do jeito que estava, o Rio de Janeiro ensandecido naquele domingo. Agora, irmão, deixa eu te triste. falar uma coisa. Foi triste. O Flamengo ganha muito há muito tempo e o Palmeiras também. Aí, os times que não ganham tanto e são rivais, que é o caso do Corinthians, Vasco, criaram uma coisa que é assim, time que não canta no segundo tempo. Porque é natural quando você está numa grande decisão, num momento de tensão, torcedor. Cara, tem um vídeo que eu recebi agora de mais de 1 minuto. A torcida do Vasco no segundo tempo atônita, assim, ó. Tipo, de frente, aquela multidão, é todo mundo muito tenso. E é óbvio que a gente entende isso. É óbvio. Não conseguia cantar, não conseguia falar as crianças, os vovôs, vovós tensos. E assim, pra mostrar que no dos outros é refresco. Mas quando a água bate no bumbum, não tem jeito, a tensão é normal. E a gente repara isso até na hora do gol. A câmera, quando vai na arquibancada ali embaixo, que é a galera mais perto do campo, você vê as pessoas sem saber o que fazer. Gente chorando, gente se abraçando, gente se jogando no chão, gente pulando. Deu uma pena por causa da criançada, mano. É. Mas a vida não é um morango, né? Então a vida que segue. E outra coisa, ano passado foi semifinalista, esse ano foi finalista. Uma hora vai bater campeão, gente. O Então serve importante o Flamengo começar a também no chegar. Mundial, né, meu filho? Claro que Mas sim. eu falei isso também pro Falamos Flamengo. sobre isso Falamos aqui sobre já. isso. Eu acho Claro que o que sim. importante é continuar. Se o Vasco continuar nessa pegada na Copa do Brasil, e aí pode ser uma Sul-Americana também, uma hora vai bater vou falar campeão. uma coisa pra você. Isso é probabilidade, gente. É isso. Qual a chance de você ganhar um título? É chegar na final. Quanto mais vezes você chega na final, maior a chance de você ganhar. Olha, Aí, rapaziada, esse foi o ano do Vasco, essa retrospectiva aí desse ano de 2025, um ano que não terminou da forma como esperávamos, com o título do Vasco aí nessa Copa do Brasil, uma campanha onde o Vasco foi avançando, foi passando pelos seus adversários, mas infelizmente não conseguiu aí esse título dentro de casa. Mas agora é levantar a cabeça, planejar 2026 para que o Vasco possa vir aí com um time mais forte, mais qualificado para chegar forte e conquistar títulos, que é aquilo que o torcedor aí mais espera do clube nesse momento. Apesar aí dos momentos negativos que tivemos aí nesse ano, dos momentos difíceis, tivemos aí momentos positivos também, coisas boas. Uma delas foi esse garoto aí, o Ryan, que foi uma grata surpresa para o torcedor do Vasco. Ele que com a chegada do Fernando Diniz evoluiu e se tornou aí, vem amadurecendo e se tornando esse grande jogador que a gente vem acompanhando. E o Vasco recusou aí uma nova proposta do Zenit por Ryan e pede 50 milhões de euros. O Zenit, que já havia feito aí uma proposta anteriormente na casa dos 30 milhões, fez uma nova proposta e foi negada novamente pelo Vasco. O Vasco recusou mais uma proposta do Zenit por Ryan e pediu 50 milhões de euros para negociar o atacante. A última oferta foi de 31 milhões de euros, de maneira fixa, mais 4 milhões de euros em metas atreladas a títulos. Seriam aí 500 mil euros em caso de título do Campeonato Russo e 250 mil euros em caso de título da Copa da Rússia. Ou seja, as metas iriam valer durante todas as temporadas do Ryan pelo Zenit. São bônus atrelados em títulos da equipe, com o valor limite desse bônus de 4 milhões de euros. O Vasco recusou e pediu 50 milhões de euros.
o Zenit fará uma contraproposta. Essa oferta chegou ao Vasco através de intermediários autorizados pelo Zenit e não pelos representantes oficiais do Rayan. Tá aí essa proposta recusada pelo Rayan. O Vasco valoriza o seu jogador, o seu atacante, sua joia da base, o Rayan aí que já é uma realidade. Isso aí tá mais do que provado já. Ele que foi a revelação do Campeonato Brasileiro em 2025, recebeu o prêmio, né, de revelação e é um jogador raríssimo, né, de qualidades e características raras no futebol hoje. É aquele jogador de porte físico e ao mesmo tempo ele é um jogador muito rápido, né, muita velocidade. E então o Vasco faz o correto aí ao recusar essa proposta pelo Rayan, sem contar que veio aí de um clube russo, né, uma liga onde não é uma liga valorizada, uma liga de destaque no futebol europeu. Então, acredito que o sonho do Rayan é ir para uma liga de primeira prateleira, né? Uma Premier League, La Liga, né? Na Espanha, o Campeonato Italiano, enfim, um país onde ele possa ser um destaque em um grande clube da Europa e possa aí futuramente ser convocado para a seleção brasileira e representar o nosso país. Esse é o sonho do Rayan, acredito que seja esse. Então o Vasco recusa essa proposta e pede aí 50 milhões de euros pelo Rayan. Então é isso, rapaziada. Retrospectiva 2025. Entre erros e acertos, o Vasco chegou aí à final da Copa do Brasil. Podemos tirar aí algumas lições desse ano difícil demais para o Vasco, que no Campeonato Brasileiro não fez uma boa campanha, mas acabamos aí classificados para a Copa Sul-Americana. Teremos aí a oportunidade de disputar um campeonato sul-americano, além do Brasileiro e da Copa do Brasil. E é isso, é bola para frente, erguer a cabeça. Torcedor do Vasco vai continuar apoiando. São aí 14, 15 anos sem disputar, sem vencer uma grande competição, mas o Vasco é para quem acredita, né? Já diz aquela frase. Então a gente estará aqui, como sempre estivemos, apoiando o Vasco, empurrando o Vasco por mais conquistas, que é isso que o Vasco merece, é isso que o torcedor merece. E é isso, irmão. Se não for difícil, não é Vasco, né? O Vasco tem uma história de muita luta, resistência, e acredito que isso é só uma fase, vai passar e nós voltaremos aí a ser protagonistas, a fazer parte aí dos grandes clubes e equipes do futebol brasileiro. É só questão de tempo. É a diretoria sentar, planejar 2026, fazer uma reformulação boa aí no elenco, que precisa sair muita gente que não produziu no ano de 2025, manter aqueles que foram bem e contratar, trazer peças pontuais, contratações que cheguem para resolver, vestir a camisa, assumir a responsabilidade do que é jogar no Vasco da Gama e bola para frente. Vamos, que 2026 será um ano melhor para o nosso Vascão. Tamo junto, rapaziada. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder nada do Vascão. Tamo junto, saudações vascaínas. Valeu!